Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde. O som está bom para quem já está se conectando aí? Sinalizem para mim se está tudo ok com o som. Bom, tudo certo com o som? Ok. Helena, seja bem-vinda. O som tá ok, eu preciso do retorno de alguém. Tá ok. Então vamos lá, 27 de maio de 2020, 17 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou tomada de uma alegria muito grande pela nossa convidada. Olha, nós temos convidados ilustres de Orlando. Que delícia! Ah, eu sei quem é, gratidão. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero começar com todos os meus agradecimentos, iniciando a demonstração da minha gratidão, inicialmente a Bert Helling, por todo o legado transformador que ele nos presenteou e ainda nos presenteia, né, com tantas mudanças incríveis e possíveis nas nossas vidas. Gratidão à minha mentora e orientadora de estudo e formação em constelação sistêmica, familiar e organizacional, Maria Armanda de Carvalho Lopes. Gratidão a essa plataforma incrível que possibilita tantas conexões ricas, tanto compartilhamento de conhecimento, né? Especialmente como a que nós teremos na tarde de hoje. Gratidão a todos vocês que estão entrando agora aqui conosco e que continuam dedicando seu tempo e a sua energia para essa nova possibilidade, que é uma vida com mais consciência e muito mais amor. E as minhas amigas e sócias Helena e Ana Rita, que estão aí me dando suporte nos bastidores. Para quem não me conhece, eu me chamo Vivian. Eu me sinto muito honrada e grata por estar representando o Grupo Reflexos, que é um grupo de autoconhecimento e estudo através da técnica das constelações sistêmicas desenvolvida por Bert Helling. Então, hoje eu estou aqui em nome do Grupo Reflexos, tá? Essa é a nossa nona live desde que começou a pandemia. É uma iniciativa do nosso grupo para manter essa conexão tão importante para a gente, para dar continuidade nos nossos estudos, na nossa ampliação de consciência. E hoje nós vamos receber o olhar e a contribuição da querida Mônica Santos, que já está por aqui, que eu já vou aceitá-la. Bom, deixa eu ver se vai dar certa conexão. Vamos aguardar. Tá chegando. Olá! Olá, Que estão me ouvindo delícia! bem? Fico feliz pelo convite, viu, Vivian? Muito feliz de conhecer. Imagina! Eu estava aqui pensando, né? Apesar desse friozinho, desse clima tão gostosinho que chegou aqui em Ribeirão Preto, né? Dessa temperatura mais baixa, mas eu comecei a prestar atenção no meu corpo e eu tô tomada de um calor tão imenso. O meu chakra cardíaco, ele tá explodindo de amor e de gratidão. Primeiro, pelo seu sim, né? Eu sei que você é uma pessoa que sempre está aberta para o seu propósito de vida mesmo, que é esse, mas assim, a gente é tomada de uma alegria que não cabe, né? Pelo seu sim e por saber que a gente vai ter uma tarde tão rica de troca da sua contribuição, do seu olhar sobre as constelações sistêmicas organizacionais, que é algo que para muitas pessoas ainda é um bicho de sete cabeças. Tem gente que nem sabia que isso existia, né? Mas antes de eu te passar a palavra, eu queria te apresentar para quem não te conhece. Eu queria ler um pouquinho o seu currículo, tá? Que ele é muito rico. Bom, olha a carinha dessa pessoa, parece uma menina, né? Mas ela é uma entusiasta na transformação e evolução de pessoas e organizações a partir de uma nova consciência. Eu acho que é isso que conectou com o Grupo Reflexo, que fez tanto sentido, né? Então, a Mônica, ela é psicóloga com MBA em Gestão Estratégica de Serviços na GV, psicodramatista, mediadora, também sou uma colega, escritora, coach consteladora,
consultora sistêmica, facilitadora de CNV, compartilho disso também, sou muito grata por ter outras pessoas disseminando isso pelo mundo. Gestão colaborativa e estruturas orgânicas. Ela é fundadora da Elos 360, atua desde 2002 na grande rede varejista Magazine Luiza. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada profundamente. Eu adoro ter a oportunidade de dizer sim para o meu propósito de contribuir, né? Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada para estar falando sobre esse tema tão urgente, tão Nossa, essencial, exatamente. principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu falo que o terreno está fértil, nada acontece por acaso, né? E aqui estamos, né, para falar de algo tão importante, né? É isso aí. Mônica, é muito comum as pessoas irem buscar a constelação sistêmica familiar como uma possibilidade de jogar luz em aquilo que estava oculto e que muitas vezes nos paralisa, né? E aí sim, a gente sempre fala que constelação não é mágica, né? E aí uma vez que a luz ela amplia mais o nosso olhar, aí cabe a pessoa, a escolha é sempre da pessoa, né? Continuar da forma como estava e tá tudo bem, é uma escolha de propósito, de caminhar, enfim. Ou então ela precisa então agir de uma forma diferente, porque então a luz foi jogada sobre aquilo, e agora é uma escolha. Mas a gente percebe que a constelação ela também tem sido uma ferramenta muito positiva nas organizações. E como isso é possível? Como é que funciona essa dinâmica? Você sabe que quando você fala de trazer luz, é trazer consciência. E dentro de uma organização, ela também é vista na perspectiva sistêmica como um grande organismo vivo, né? Então, o primeiro ponto importante para se poder contribuir é a mudança desse olhar, de olhar a empresa não por um paradigma anterior mecanicista, né, de máquina, dentro de uma gestão de comando e controle, dentro de uma estrutura vertical e hierárquica, mas olhar a empresa como um organismo vivo que tem os seus sistemas, que está tudo interconectado, e quando ele apresenta sintoma, ou seja, quando ele tem algum problema que é visto como problema, que pode ser Uhum, improdutividade, pode ser de conflitos internos, pode ser com questões, né, de conflitos externos, enfim, quando tem algum sintoma, né, ele está mostrando que alguma coisa precisa ser vista, alguma coisa precisa ser organizada, algo precisa estar em equilíbrio. Então, assim, você traz à luz também aos princípios sistêmicos. Até que ponto aquela empresa ela está mostrando através dos seus sintomas, das suas dificuldades, né, algo que precisa ser feito, ou seja, um convite para uma transformação. Né? E aí cabe a pessoa que veio buscar a constelação organizacional fazer parte disso, porque eu só posso constelar aquilo que faz parte do meu sistema. Então, um uhum, colaborador pode constelar a empresa a partir do seu papel, né, dentro do trabalho. O dono de uma empresa, ele pode constelar a sua empresa, né, percebendo que dentro da ordem, antes de constelar a empresa, precisa perceber se tem harmonia o seu próprio sistema familiar. Então, a organização organizacional, a constelação sistêmica, uhum, ela inclui a constelação sistêmica familiar, porque tudo começa na família. E uma uhum. empresa não fica saudável, nem feliz, nem sustentável, nem próspera, quando existe uma questão familiar em desarmonia. Ela vai ter os seus sintomas e isso vai ser passado de geração em geração. Né? Então, tem várias formas de você poder contribuir, né, na constelação sistêmica. Porque, de novo, você só vai trazer a consciência o que está acontecendo, ou seja, quais são as questões aqui no subterrâneo, porque o ambiente de empresa, ele já não é um ambiente saudável, na sua maioria, né? Ele já vem de um modelo muito desintegrado, esquizofrênico, ou seja, o profissional, o colaborador, ele entra na empresa, então tinha aquele ditado de problema, né? Os seus problemas pessoais ficam em casa,
aqui é outra É, coisa, uma é a pessoa, separação, é uma né? separação. Então, assim, a pessoa fica aqui, o profissional fica lá, aí tem o topo que está aqui, a base que está aqui. Então, assim, é muita separação. Então, quando você entra com uma mentalidade sistêmica, você percebe o quanto que isso é doentio. Você trabalha só o racional. Então, assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de levar as suas emoções para o ambiente de trabalho. E aí você vai criando doenças, e uma coisa vai alimentando a outra negativamente, né? Vamos dizer assim. Então, olhar para a organização como dentro dessa perspectiva sistêmica traz essa saúde, traz essa harmonia, porque começa a respeitar enquanto um ser vivo dentro de um ecossistema conectado com seus outros sistemas. E quando não flui, a gente precisa olhar. Por que que não está fluindo? Por que que não está vindo oxigênio financeiro? Por que que não se consegue reter esse lucro que é excedente de riqueza? Por que que as pessoas não estão motivadas no seu trabalho? Por que que as pessoas não param no cargo? Né? Por que que... Então, assim, aí você começa a entender o que está por trás. E muitas vezes não é uma questão pontual, é sistêmica. Ela vem lá de trás, né? Ela vem da sua própria história, né? Então, tem coisas muito profundas que precisam ser vistas. Inclusive, o para que ela existe. Porque o Bert fala muito, né? Do quanto que é importante e o quanto que traz força e engajamento estar a serviço da vida. Estar a Olha, que serviço lindo do isso. propósito comum. Então, quando a empresa ela não tem claro o seu propósito superior e ela só quer ter lucro, é lucro pelo lucro, ela só quer pensar no dinheiro, é só indicador, é só financeiro, ela perde a força de engajamento. Porque ela não está a serviço de algo maior. Ela está a serviço de uma minoria. E paga-se um preço caro quando você exclui, né, o todo dentro do processo. Então, tem coisas muito sutis que precisam ser vistas. E num diagnóstico sistêmico, você consegue trazer, né, a consciência e a clareza disso. Nossa, que lindo isso. Então, realmente, como você iniciou sua fala, é um momento bem apropriado para a gente repensar o propósito das nossas empresas, né? Por que que a gente está sofrendo tanto? Porque nós até estávamos conversando um pouquinho antes de iniciarmos a live. Ampliar mesmo essa consciência no sentido de que o Covid, essa situação, essa crise econômica mundial, ela tem origens muito mais profundas, então, e cada caso é um caso, é isso? A gente tem que analisar cada empresa como um núcleo independente, porém de uma forma mais profunda, e não simplesmente culpar um vírus que está aí nos paralisando, mas ao mesmo tempo, para quem tem olhos para ver, uma grande oportunidade para repensar de que maneira a gente está caminhando, né? Exatamente. Então, quando você trabalha com constelação sistêmica, você vê o sintoma como um grande mensageiro. O problema não é ouvir. Dependendo da forma como que você olha, você vê como uma grande oportunidade de escutar qual é a mensagem dele. E a mensagem está muito clara para quem tem um nível de consciência para enxergar, né, dessa forma mais profunda. É um momento de voltar para dentro. É um momento de voltar para casa. É um momento de você transformar. Por quê? Porque o mundo está doente, as pessoas estão doentes, as empresas estão doentes, porque elas estão seguindo um modelo doente. Percebe? E afastada daquilo que é de essência. E o Bert fala, o essencial é simples. Nós nos afastamos da simplicidade. Nós nos Verdade. verticalizamos tanto, a empresa verticalizou tanto, as pessoas verticalizaram tanto, que ela perdeu a sua conexão com a natureza. Percebe? E isso que é importante, é resgatar o que é essencial. Nesse momento que a gente vai olhar o que é essencial para a minha vida. O que vale a pena. Porque você vai ter que fazer escolhas. Então, de uma certa forma, muitos estão sendo forçados para olhar para essas questões de essência e para fazer grandes transformações. Só que, de novo, é um convite. O que precisa ser incluído que foi excluído? E eu não digo só do olhar pontual para a empresa, eu digo para o universo corporativo.
As grandes organizações excluíram a vida. Tanto é que eles falam que tempo é dinheiro. Tempo não é É dinheiro. verdade. Tempo é vida. Tanto é que eles falam, né, que o mais importante é ter. Não é ter, é ser. Então, assim, a partir desse convite que o Covid está nos trazendo, é que vai ser importante para colocar ordem. Ou seja, o que vem primeiro? A vida ou o dinheiro? O lucro ou um propósito superior? A pessoa ou a coisa? Porque as pessoas estão dando muito valores, né, a materiais e estão esquecendo dinâmicas e dimensões espirituais. E as empresas orgânicas estão trazendo isso para a sua realidade, para a sua identidade. Então, empresas orgânicas que têm uma mentalidade sistêmica, elas trazem esse invisível, elas trazem esse propósito superior, elas trazem essa integralidade da razão, da emoção, do espírito, né, da matéria, né, enfim, dessa questão do compartilhado, né? Então, nós estamos passando por uma transformação muito grande. E as organizações, aquelas que se despertarem, porque, de novo, é uma escolha. As empresas, e quando eu falo empresas, são pessoas que estão ali dentro também. Então, as Sim. pessoas, os empresários, os líderes, até os próprios colaboradores, aqueles que despertarem para esse momento, para se transformar, elas vão sair muito mais fortalecidas deste momento. Porque nós estamos vivendo um momento que a gente fala que é de muita fragilidade. E o que é fragilidade, né? É você não estar preparado para a vida. Frágil é aquilo que precisa de cuidado, frágil é aquilo que pode quebrar. E as pessoas estão muito frágeis, as empresas estão muito frágeis, porque elas não se fortaleceram na essência. Por isso que um novo termo que nós estamos usando agora, né, nesse novo contexto, desse mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo, ambíguo, é antifragilidade. O que é antifragilidade? É o contrário de fragilidade. São pessoas que têm a capacidade de lidar com as incertezas, de lidar com os paradoxos, de não cair na armadilha do que a gente tem, né, do paradigma anterior, de comando, controle e previsão. Nós não podemos prever o futuro. As empresas estão apavoradas porque elas não sabem o que vai acontecer. Então, se elas tentarem ficar prevendo o futuro, elas vão gastar uma energia, um tempo e um investimento que não vai levar a nada, porque as coisas estão mudando muito rápidas. Porque além da complexidade, nós temos a velocidade da situação. Ninguém pode prever mais nada. Então, as empresas que, ao invés de tentar prever e ficar, né, tentando lidar com isso, de tentar ter planejamento, de ter mais controle, né, de fazer aquele processo de que a gente fala, né, quando abaixa a imunidade da empresa, a primeira coisa que eles fazem é corte. Eles demitem as pessoas. É cortar um E é o que mais a gente tem visto hoje, né, Mônica? É isso. Então, uma coisa é sacrificar pelo coletivo de manter vivo. A outra coisa é sacrificar o lucro porque os acionistas precisam daquele dinheiro. Percebe? E eles investem porque eles querem retorno. Então, até esse conceito, né, de shareholders, de stakeholders está mudando. Agora é um capitalismo de stakeholders. Quem são as pessoas que estão envolvidas numa organização? Seja ela grande ou pequena, está todo mundo impactado. Então, quando eu começo a perceber que eu estou interligado a isso, eu não tenho como prever o futuro, e o que eu posso fazer é fortalecer no presente. O que eu preciso me transformar? Então, o que essa empresa que não é de agora, o que ela precisa se transformar para atender as novas necessidades do presente? E quais são as novas necessidades do presente? Propósito, significado. As pessoas, elas estão doentes porque elas fazem o que elas não amam. Percebe? Elas estão num trabalho que elas não gostam. O ambiente de trabalho é tóxico. As pessoas não confiam mais entre elas, geralmente nas empresas. Se você vai perguntar
ambiente de trabalho não tem confiança, tem medo. E é exatamente essa cultura do medo que tem trazido cada vez mais fragilidade para as pessoas, porque elas vão entrar em jogos, elas vão entrar em políticas, elas vão entrar em protecionismo, centralização, elas não vão conseguir se mostrar autêntica, percebe? Elas não vão conseguir trabalhar de uma forma colaborativa. Por quê? Porque elas estão dentro do modelo de uma cultura do medo, de um modelo que não funciona mais, e o maior convite para essas empresas, para não só sobreviver, mas viver bem, com alma, é entrar nesse lugar, né, de vida mesmo, de colaboração, de bem comum, de propósito maior, sabe, de impacto positivo, de inovação. Então, assim, nós estamos passando por um processo digital que não tem volta. Isso é futuro. Só que o maior diferencial do mundo digital vai ser o melhor das pessoas. Nenhuma máquina, um robô, vai poder substituir, né, o processo criativo e o afeto, né, o atendimento, aquela coisa especial, o interesse genuíno pelas pessoas. E isso precisa ser resgatado. E é tão sério isso, Vivian, que hoje se fala em humanização das empresas. Você precisa humanizar o trabalho, humanizar a Sim. empresa, humanizar a gestão, humanizar as lideranças, porque se perdeu isso. Então, nós estamos num momento de integração, de resgate, de colocar ordem no que é essencial e também honrar os nossos antepassados. Porque nós estamos pagando um preço muito por uma desonra de quem chegou antes. Porque chega um líder, sabe o que eles costumam fazer? Bom, agora eu assumo. Então, daqui para frente, né, esquece que tá tudo errado lá atrás, eu vou começar tudo de novo. Isso, líderes em todas as esferas. Esferas políticas, esferas organizacionais, esferas empresariais. Chega uma pessoa nova, ela desmerece quem veio antes. Ela fala que tá tudo errado e ela quer começar daqui para frente uma coisa nova. Então, e como ela pode fazer isso, Mônica? E como ela pode fazer isso sem esse rompimento, sem essa exclusão? Qual é o movimento? Como é que ela faz isso dentro de uma organização? Então, primeiro tem a ver com uma postura sistêmica. É Tá. um olhar de respeito. É uma postura de respeito por quem chegou antes. E quando você tem uma postura sistêmica, você sai do lugar de julgamento. Não tem certo e errado. Cada um fez aquilo que ele achou que era melhor. Cada um fez com os recursos herdados, muitas vezes, dos seus próprios antecedentes, dos seus próprios antepassados e das lideranças que vieram anterior e que eles aprenderam. Então, quando você olha com respeito, sem julgamento, quando você honra o que aconteceu como aprendizado, e é você se abrir para isso, com respeito e com um olhar de aprendizado. O que a gente pode aprender com o passado? Nós estamos vivendo tudo isso, todos esses sofrimentos e crises, né, e problemas, vamos dizer assim, por repetir erros do passado, por seguir modelos do passado e sem honrar todos aqueles que tiveram no passado. Percebe? Então, quando você só coloca no teu coração com respeito, é o seu discurso, é a tua postura, de não permitir que alguém fale mal do quem veio anterior, de honrar e de agradecer pelo que o outro fez, de dizer sim pelo que aconteceu e o que nós podemos fazer daqui para frente como um novo capítulo. Eu trabalho há 18 anos no Magazine Luiza, e o Magazine Luiza como uma empresa que se despertou muito por esse lado humano, e não é à toa que ela está onde ela está hoje. Ele trouxe essa visão, né, trazer a emoção para o lugar do trabalho. Eu tenho visto muito isso, assim. O quanto que quando um gerente entra falando mal do outro, existe uma rejeição instantânea da própria equipe. E quando você faz um trabalho para que ele aprenda, né, e inclua aquele que foi excluído, às vezes injustamente, você cria uma nova harmonia ali dentro. Então, trazer essas reflexões para a organização, trazer essa mentalidade e esses princípios sistêmicos e ter isso como postura ajuda. A outra parte é uma intervenção, ou seja, já deu ruim,
já tem rejeição, o negócio não tem engajamento, as pessoas não estão felizes ali. E aí você pode investigar e às vezes você pode encontrar uma dinâmica de exclusão ali dentro, que você pode incluir. Né? E às vezes nem sempre uma liderança, pode ser um colaborador que foi, né, que foi demitido injustamente. E aí você pode também contribuir com as empresas nesse lugar de cura, de harmonia, né? Quando apresenta o sintoma. Só que o melhor, e nós estamos aprendendo isso também no Covid, na pandemia, é a prevenção. Quando você previne, você traz esses princípios para os acordos, para a identidade, para os valores da empresa. E quando a empresa ela já traz esses valores, que não estão só pregados na parede, mas são vividos pelas suas lideranças, são cultivados nos seus encontros, nas suas reuniões, você contribui, percebe? Você ajuda, né, a trazer esse respeito, essa empatia, né? E essa inclusão, né? Com as pessoas que fazem parte. As pessoas querem se sentir parte, fazer parte de uma organização. E não ser mão de obra. Olha o que a gente fala, é mão de obra. Né? É peça descartável, porque é tão fácil você demitir alguém. Né? Então, assim, é realmente trazer humanidade, né, para esse modelo que ainda é muito mecânico, né, para as empresas. Nossa, que lindo. A minha admiração só aumenta em relação a você. Eu acho que eu estou representando a carinha de todas as pessoas que estão do outro lado da telinha assistindo. Ai, eu amo. Mônica, não, e a gente percebe, né, na sua fala, a gente sente a paixão realmente com que você faz isso e o quanto existem duas possibilidades realmente. Essa de trabalhar de forma preventiva, como você já vem fazendo, né, numa empresa de referência nacional, né? A gente tem observado, por exemplo, agora na Páscoa, Magazine Luiza ofereceu sua plataforma digital para vender produtos que não eram característicos da comercialização dela, para integrar, né? A sensação que eu tenho, e eu ouvi recentemente, eu não sei se isso faz sentido para você, até se não fizer, eu gostaria até que você me corrigisse, que nós estávamos vivendo num sistema piramidal mesmo, né? E agora, o chamado, o convite, como você bem coloca, e é sempre um convite, né? Porque a gente tem várias opções, várias escolhas. É de sair desse sistema piramidal e vir para um sistema de mandala mesmo. Né? Onde é o orgânico, é o circular, é isso mesmo. Né? E que já é a proposta, por exemplo, de uma mediação, né? Você que tem a formação também de mediação, eu atuo como mediadora também, de trazer num modelo circular onde todos estejam nivelados, onde todos possam falar e serem ouvidos, e para buscar compreensão e sempre entender que acredito que mesmo com o seu trabalho aí de conscientização, de ampliação de consciência, mas de entender que você simplesmente oferece o espaço para as pessoas construírem algo diferente, né? Exatamente. É isso. Exatamente. Então, assim, como é que faz um trabalho desse? Eu falo que começa de cima para baixo, de dentro para fora. De cima para baixo, porque se não tiver vontade dos donos, da liderança, de quem tem o poder de transformar, porque esse é o outro grande convite das estruturas orgânicas, é descentralizar o poder. Porque numa estrutura vertical, quem está no topo pensa, tenta prever o futuro, cria estratégias, contrata um monte de liderança para ficar aqui no meio, cobrando quem que está na base, para garantir resultado, e fica uma coisa, né, de cima para baixo. E o poder, ele é centralizado. Quando você tem um poder centralizado, você não consegue enxergar tudo. Você tem uma série de pontos cegos e processos que vão criando tensões. Porque o poder corrompe. O poder, ele seduz o nosso ego. E todo mundo tem ego. Né? E nas empresas a gente encontra muito isso. É ego. O ego se alimenta do medo. O ego quer ser melhor do que o outro. O ego quer competir com o outro. O ego quer exercer poder sobre o outro. E quando você sai desse lugar, você vai para a essência. E aí você tem o quê? Um poder descentralizado. Porque o líder que é sábio, ele não se coloca aqui em cima. Tanto é que as organizações orgânicas,
O dono fala, eu não quero estar nesse lugar de poder. Eu quero que a gente tenha poder junto. Que a gente amplie a nossa perspectiva, que a gente faça parte de algo maior. E aí o que fica no centro é o propósito comum. E esse propósito comum é que vai dando motivação e engajamento para as pessoas. E aí tem um crescimento muito grande. Então, tem uma pesquisa que as empresas conscientes estão tendo muito mais resistência nesse momento. Por quê? Porque o funcionário, ele continua engajado com o propósito. Ele não está em casa morrendo de medo de perder emprego ou está se enrolando sem fazer nada e está pouco se lixando com a sobrevivência da empresa. Então, é Uhum. nesse lugar, né, circular, centralizado, né, orgânico, que está dando força, né, que está aumentando a imunidade dessas empresas que estão com um nível maior de consciência, que já estão atuando num novo paradigma, né, sistêmico. E quando a gente fala de constelação familiar, a base da constelação, do movimento, né, da constelação, basicamente é o respeito às 3 leis, né, de Bert. Essas leis, elas também são aplicadas nas organizações. Como é que elas funcionam? Como é que é a dinâmica delas dentro da organização? Então, vamos lá. Quando você fala de uma lei que tem a ver com vínculo, que é pertencimento, né? Então, quando você trabalha com pertencimento, você já deixa claro que todos têm o direito de pertencer, né? Não tem ninguém melhor do que outro, né? Então, você já traz essa perspectiva sistêmica de que todos fazem parte, todos são importantes, né? E aí, quando você traz, por exemplo, a ordem, que tem a ver com essa hierarquia e com esse respeito pela chegada, você também consegue ver que as pessoas que chegaram primeiro, elas precisam ser honradas. O fundador precisa ser honrado. Uma empresa forte, ela conta a história do seu fundador. Ela tem a foto do seu fundador em alguma parede. Ela tem algum símbolo para representar aquele que deu a vida àquele organismo, né, jurídico, né? Esse PJ. Aham. Então, assim, e aí você também traz o quê? Você traz o respeito pelas pessoas que vieram antes de você e você traz um senso de responsabilidade maior de acolher aqueles que estão chegando primeiro, né? E aí, no fluxo do dar e receber, você trabalha justamente essa percepção de gratidão, né? Você recebe a oportunidade de trabalho, que é uma das bases mais importantes que nós temos na vida. É o trabalho que sustenta a vida. É o trabalho que caracteriza o agir no adulto, que fala-se tanto na constelação, É. não é? Então, você agradece pelo trabalho e você tem um fluxo, você tem uma troca. E essa troca precisa ser equilibrada. Você recebe um salário no final do mês, você recebe benefício, você recebe oportunidade de crescimento, né? Você recebe, né, uma série de outras questões que são intangíveis. E em troca você dá o quê? Você dá o seu melhor. Né? Você procura contribuir, você colabora. Então, quando você tem essa troca, esse fluxo equilibrado, você tem uma empresa sadia, que está respeitando os 3 princípios sistêmicos, né, da vida, seja ela numa pessoa ou de uma organização. Né? E, lógico, entra aquele ponto muito importante, que é o servir a vida. Essa empresa serve a vida? Ou ela diminui a vida, ela destrói o planeta, ela destrói as pessoas. Ela, percebe? Porque vai ter compensação. Sim. Né? Ou essa empresa, além de ter a missão dela, ela tem um propósito de causar impacto positivo na comunidade, na sociedade, no planeta, nas pessoas que estão ali dentro. Então, de novo, você está plantando, você está colhendo e você está ou respeitando esse fluxo harmonioso, que vai te dar saúde, abundância, paz, ou você desrespeita o fluxo harmonioso e paga o preço com os sintomas, para mostrar o que precisa ser equilibrado, organizado e incluído. E é simples assim. Nossa, que lindo. A Helena colocou aqui algo bastante interessante que eu queria compartilhar aqui. Hierarquia não é cargo ou posição.
senão ordem de chegada. Exatamente. Isso é muito importante e às vezes as pessoas confundem hierarquia com poder. Né? Nós não estamos falando de poder, nós estamos falando de uma hierarquia que é aquilo que é. Ou seja, quem chegou primeiro, quem chegou depois. Ou uma hierarquia que está ligada a papel, ou seja, qual é o órgão que cuida do financeiro, que é o oxigênio financeiro. Né? Qual é o órgão que cuida? E você também tem uma hierarquia no sentido de qual é o órgão que vai garantir a maior sobrevivência da empresa. Então, às vezes, você passa por sacrifícios, mas precisa o quê? Tá em ordem, né? Você precisa ter respeito com isso e deixar muito claro essas questões. Um ponto muito importante nas empresas, nas organizações, tem a ver com a clareza, porque um dos maiores problemas é comunicação. É a falta de comunicação, é a distorção da comunicação, é comunicação, né? Por quê? Porque se você não deixar claro quem é a empresa, que tem a ver com uma questão de identidade, qual é o propósito dela, quais são os nossos acordos, quais são os princípios que a gente não pode abrir mão, senão a gente vai se perder e faz sofrer ou causa sofrimento. Então, deixar claro esses acordos e deixar claro qual é o papel de cada um ali dentro. As pessoas precisam estar no seu lugar. Tem pessoa que não está no lugar certo. E quando você não está no lugar certo, você não vai contribuir com o seu melhor. Então, um dos papéis, né, da gestão de pessoas, por exemplo, que foi um órgão aí, uma área que foi surgindo nesse processo de humanização da empresa, foi o DP, depois virou recurso humano, porque o humano era só recurso, né? E agora vem gestão de pessoa, tá evoluindo o nome, né? Aí vem gestão de pessoas e DHO, enfim. É exatamente isso, é a pessoa certa no lugar certo. Né? Como que ela pode mais contribuir para esse organismo vivo que é? E geralmente o que acontece? Você contrata uma pessoa com um monte de expectativa, você coloca ela numa caixa chamada cargo, com um monte de processos fixos, rígidos, e aí você quer que ela seja iniciativa, você quer que ela seja dinâmica, e você quer que ela esteja engajada. Não vai, porque a própria estrutura e o sistema não deixa. Ela fica fechada. E isso dentro de uma cultura sem a liberdade de ser autêntico, sem uma liberdade de colocar suas emoções, sem uma liberdade e nem confiança para pedir ajuda, para dar uma sugestão, para questionar o que já existe. Nós estamos num momento de antifragilidade. O que é isso? Lidar com incerteza e questionar o tempo inteiro. Eu preciso questionar a velha forma, eu preciso questionar por que é assim. Em vez de falar, sempre foi assim. Não, mas por que sempre foi assim? Sabe assim, nós precisamos transformar tudo. Nós estamos num processo de disrupção. O que é disrupção? Não é evolução. Disrupção é corta isso, percebe? Corta esse modelo, não dá. Vamos construir um novo modelo. É isso que nós estamos vivendo. Modelos disruptivos, mentalidade disruptiva, é você dar um salto quântico. É você sair de uma outra dimensão para uma outra dimensão. Não dá para repetir e nem ajustar. Não tem ajuste no modelo mecanicista. Não tem ajuste numa gestão de comando e controle vertical. Não tem ajuste nesse nível de desconexão que tem acontecido durante, né, séculos no ambiente de trabalho com a nossa vida pessoal. E por isso que precisa ser um processo mesmo radical. E esse momento que nós estamos vivendo é radical. É muito radical o que nós estamos vivendo. É surreal, às vezes, o que nós estamos vivendo. É uma parada brusca. Assim, muda porque o mundo mudou. Muda porque do jeito que está não dá. E as empresas que conseguirem aceitar esse chamado e realmente mudar, transformar, evoluir, sair desse lugar, vir para cá, abrir canal de escuta, vamos ampliar a perspectiva. O líder, ele tem uma visão que é só do ego, é só da perspectiva espiritual, é dele. Ele vê isso. Se ele não tiver aberto para escutar o que a equipe dele está vendo, que as pessoas que estão ali em contato com o cliente, em contato com o mercado, ele vai perder um monte do todo, percebe? E quem tem dado um show de inovação tem sido as startups. As startups, elas já nascem com um novo DNA.
elas nascem com esse DNA disruptivo. Elas nascem com uma gestão colaborativa, elas nascem com um processo mais autêntico, de diversidade, elas nascem com essa questão do aprendizado, da mentalidade aberta, né, de aprendizado, ou seja, vamos falhar rápido logo e vamos aprender logo com tudo isso. Né? Então, o modelo das startups é esse. Ao invés de você investir muito, planejar demais e ficar controlando e garantindo aquilo, ela sai disso, ela começa a escutar as necessidades, o que as pessoas estão precisando, ela começa a experimentar de pouquinho em pouquinho, depois ela vai pilotando, experimentando, trocando, feedback, aprendizado, vamos errar, vamos aprender até que escalona, até que você pode replicar um modelo que deu certo. Isso é sistêmico. Você começa daqui, ó, e aí você vai crescendo de uma forma, né, orgânica, até que você recebe uma ingestão aí de um investimento e pá, daí você fica um gigante. Mas você começou pequeno. E você começou de uma forma orgânica, respeitando as características orgânicas, né? Ouvindo mais, compartilhando mais, colaborando mais, reinventando, inovando, trazendo novo. E isso está sendo muito legal perceber, né, esse modelo. Então, podemos dizer que o caos está a serviço da ordem. Nesse momento, mais do que nunca. Exatamente. Antifragilidade precisa do caos. Para a pessoa estar forte para lidar com a incerteza, ela precisa do caos, ela precisa do erro, ela precisa do não saber, ela precisa estar nesse lugar. Porque esse é o processo criativo. O processo criativo precisa do caos. Ele precisa dessa mistura, ele precisa dessa incerteza, ele precisa, né, de todos esses sofrimentos que está acontecendo aqui. Só que a diferença é que o antifrágil, ele se fortalece com tudo isso. O frágil se quebra. O frágil foge. O frágil se mata. O frágil não dá conta. Porque se não for daquilo que ele sabe, se não for naquilo que ele previu, se não tiver no controle dele, se não tiver previsão, se ele não souber tudo que vai acontecer, se não tiver centralizado, se não fizer aquilo que ele quer, aí ele surta, porque ele não dá conta. Sim. Então, empresas e pessoas estão surtando e adoecendo por essa fragilidade. É por isso que o conceito de antifrágil tem vindo bastante nesse novo momento. Termos como ecossistema têm vindo muito no ambiente organizacional, né? De colaboração, de inclusão, de diversidade, percebe? Isso tudo tem a ver com a constelação sistêmica, com esse olhar sistêmico, de ampliar a perspectiva, de se sentir interconectado, de estar em rede, né? É esse que é o caminho saudável, né? E é essa transformação que precisamos fazer. Ai, lindo. Eu lembro no congresso, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu lembro do congresso sistêmico, que foi onde eu tive o primeiro contato com a sua fala, né? E eu não esqueço uma coisa tão básica que você pediu para que nós fizéssemos e ficou todo mundo paralisado, olhando uma para a outra. Você pediu para que nós ficássemos em pé e que nós encostássemos a ponta dos dedos da mão nas pontas dos dedos dos pés, né? É. E todas, foi na 12ª subseção aqui em Ribeirão Preto, e foi unânime, todas com o joelho rígido, abaixaram para encostar os dedos lá. E aí, algumas pessoas conseguiram, óbvio, com mais flexibilidade, outras não, e você virou e falou assim, eu não pedi para que vocês fizessem apenas através desse movimento. Vocês podiam levantar o pé e segurar aqui no tornozelo e encostar a mão. Tem vários formatos. Por que que a gente insiste em fazer aquele padrão que com gratidão nos trouxe até aqui, mas podemos fazer diferente. Mas o fazer diferente precisa da reflexão, né? Precisa de sair da zona de conforto. E que às vezes nem é zona de conforto, né? Tá nos estrangulando. É isso que é o mais incrível, assim. E aí entra uma questão que é o padrão inconsciente sistêmico, que se repete sem perceber. O que a constelação sistêmica faz? Ele traz consciência para esses padrões.
E quando eu tomo consciência desses padrões, que pode ser uma rigidez minha, eu posso Uhum. escolher devolver para os meus antepassados. Eu posso escolher devolver o que não é meu e fazer diferente. Se eu não tomo consciência, eu vou repetir o mesmo padrão que eu aprendi. Então, a maior flexibilidade não está fora, não está no corpo, está na nossa mente e está no nosso coração. Porque se eu não tiver meu coração aberto para o novo, aberto para incluir todos os seres vivos, para incluir todos que foram excluídos, inconscientemente eu vou continuar repetindo esses padrões e pagar um preço caro por isso. E ainda achar Sim, certo, né? E aí eu entro nesse lugar perigoso que muitos entram, né? Então, de novo, nós estamos diante de um momento que nos permite olhar para infinitas possibilidades. E eu só vou conseguir desenvolver isso se eu mudar a minha mentalidade para abrir para infinitas possibilidades, sem repetir padrões inconscientes que estão ali no meu sistema, que fazem parte do meu sistema. E não é só familiar. Começa no familiar, mas depois vem para o sim. organizacional, e depois vem para o social, que depois vem, percebe? Para o Reverbera, né? reverbera. Então, o processo ele está sendo uma transformação global desses padrões. Nós estamos podendo enxergar isso agora. Então, através desses sintomas, através dessa desaceleração forçada, desse isolamento forçado, nós estamos podendo olhar para aquilo que precisa ser olhado, para não repetir mais o mesmo erro ou um padrão que não serve mais. É o que você falou. Sim. Serviu, foi usado, mas deixa para o passado o que é do passado. Né? E deixa eu ficar no presente para perceber o que precisa nesse presente, porque futuro não existe. Futuro é a maior armadilha. Estamos vivendo a maior prova disso, né? Futuro a gente vai saber, futuro é incerto, futuro só é consequência das escolhas que eu fizer aqui no presente. E não só isso, das crenças que eu tenho a respeito do futuro. Porque se eu não acreditar no futuro bom, eu vou estar contribuindo para que realmente ele aconteça dessa forma. Então, é muito importante a gente conseguir incluir na nossa mentalidade essa parte que tanto foi excluída, que é a parte espiritual, que é a parte energética, que é a parte, né, do poder dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Tudo está vibrando nesse momento. E se eu não vibrar numa boa sintonia, numa sintonia sutil, né, eu vou estar contribuindo para construir aquilo dentro da sintonia que eu estou. Agora, se eu aproveito nesse momento para elevar a minha sintonia, a minha energia, a minha imunidade, né, começar a cultivar emoções como alegria, como percebe? Aí sim eu vou estar num outro lugar de força. Sim. O que as empresas, né, perceberam? Algumas empresas, vamos colocar as empresas mais humanizadas, as empresas orgânicas. Elas estão trazendo alegria para o ambiente de trabalho. Elas estão trazendo lazer, elas estão trazendo diversão, elas estão trazendo colorido. Elas estão enchendo de puff, de escorregador, elas estão colocando mesa de ping-pong, elas estão criando áreas onde as pessoas possam se descompressurizar e relaxar. Elas estão Que lindo percebendo que se isso. elas não fizerem isso, se elas não trouxerem alegria para o ambiente de trabalho, a gente não vai conseguir acionar o melhor das pessoas. O trabalho tem que ser uma fonte de prazer, de realização e principalmente, Vivian, de propósito. Porque quando eu não sei qual é o meu propósito e eu não utilizo o meu trabalho como uma forma de estar trazendo, né, para a prática esse propósito, eu também não vou estar no meu melhor ali. Eu vou estar fazendo porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso sobreviver. Mas E sobreviver é uma perdendo muito coisa. da vida, né, Mônica? Porque a gente passa a maior parte das nossas horas no trabalho, né? E se ele não é uma ferramenta de desenvolver o seu propósito, então o que faz sentido, né? E aí volta no início da sua fala, né? Buscar verdadeiramente estou a serviço do quê, né? E aí, por isso daí que entra a questão do meu trabalho, porque eu trabalho com uma mentoria, vamos dizer, uma mentoria estratégica, uma mentoria sistêmica, Uhum. com os donos, com as lideranças que têm esse poder de transformação, de decisão, porque é uma decisão, né? E é uma decisão corajosa.
Porque imagina você mudar tudo, você se reinventar, você se desapegar, né? É corajoso isso. Então, eu trabalho com uma mentoria estratégica, eu trabalho com encontros de desenvolvimento, eu trabalho com transformação de cultura, com resgate, né, de confiança e para trabalhar a questão do clima, que é um ambiente de trabalho. E principalmente esse fortalecimento interno, porque não tem como uma empresa evoluir se as pessoas não evoluírem. Então, eu trabalho para fortalecer essas pessoas, para fortalecer o protagonismo dessas pessoas, para que elas se harmonizem com seus sistemas, para que elas quebrem seus padrões e suas crenças limitantes, né? E construam novas crenças poderosas, capazes de criar um novo. E a partir desse trabalho que começa de dentro de cada um, no grupo, né, no coletivo, e de uma forma mais estratégica, é que toda a empresa evolui. Porque as pessoas... Ai, lindo. Tem uma pergunta aqui. Os clientes são os que nos dão força ou são os nossos objetivos? Então, o cliente em si nunca vai ser o objetivo. O cliente te traz força. O cliente, na verdade, é o meio pelo qual você realiza um propósito. Você está a serviço do cliente. Você está atendendo uma necessidade do cliente, percebe? Ele faz parte, né, do sistema organizacional, né, os clientes. Às vezes a pessoa monta, né, uma constelação individual colocando a empresa e esquece de colocar o cliente. Então, para quem você existe? Porque se não tiver cliente, não tem empresa. Então, assim, é uma Sim. concepção nova. Então, assim, o cliente dá força. E o quanto que eu conheço do meu cliente? O quanto que eu sei das necessidades dele, o quanto que eu estou aberta para escutar o feedback desse cliente. Então, esse é um novo modelo que as startups estão fazendo. Elas estão muito próximas dos clientes. Elas fazem pesquisas, elas querem saber, né, elas investem para receber esse feedback, né? E aí sim você vai estar o quê? Você vai estar criando força a partir dessa relação. Porque essa é uma grande relação, percebe? Né? Ótimo. Ó, eu estou super preocupada aqui em cuidar do nosso tempo para a gente depois conseguir salvar isso tudo, porque É vai ter muita verdade. gente interessada em assistir depois. Então, vamos para a última, para a gente fazer as nossas considerações finais. Ó, a Maria José pergunta o seguinte: no início da sua fala, você diz que nosso contexto familiar influencia de várias formas na nossa empresa, no nosso trabalho. Então, você poderia falar um pouco mais a respeito desses padrões? Tá. Tem, assim, são muitos, né? De novo, cada caso é um caso. Às vezes Uhum, você recebe, por exemplo, você tem problema na empresa por uma questão que está acontecendo na sua casa, ou pela relação que você tem com sua própria mãe ou com seu próprio pai, que não está incluído, não está honrado, não está harmonizado. Então, assim, cada situação é uma. Eu já tive um cliente que veio fazer uma constelação pontual que a empresa não estava indo para frente, ele foi perceber que era a relação dele com a mãe, né? E enquanto ele não conseguiu harmonizar a relação dele com a mãe dele, ele não conseguiu, né, dar força para essa empresa e ocupar esse lugar da empresa. Porque, de novo, quando nós temos emaranhamentos familiares, eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás. Né? Eu estou presa ou identificada com alguma questão lá do meu passado. Eu não consigo estar a serviço, né, da minha empresa e nem consigo construir o futuro, porque eu estou o quê? Ainda com desarmonia, ou seja, não tem fluxo, né, dessa vida passando por mim. Né? E aí é sim. uma questão que eu preciso voltar lá atrás. Então, cada um tem que trazer a sua questão na tua família para depois, né, fazer uma outra questão dentro da empresa. Olha, ficaria aqui noite adentro com você. Mas a Ai, gente tem que respeitar o tempo, né? Foi excelente. muito bom. Estou muito feliz por você estar sempre a serviço realmente da vida e compartilhar tanto conhecimento, com tanta sabedoria, com tanta desenvoltura e falando uma linguagem que acessa todo mundo. Isso é um diferencial, assim, ímpar, da Mônica mesmo. Aquela Mônica que eu conheci lá dentro
da subseção da Casa do Advogado. E hoje eu ouvi algo que eu queria compartilhar, que eu acho que faz muito sentido com isso tudo que nós conversamos aqui, que é uma frase do Raul Seixas, que ele fala que um sonho que se sonha só é apenas um sonho. E um sonho que se sonha junto, ele se torna realidade. E você faz muito parte na construção dessa realidade, que eu imagino que seja uma realidade de pessoas mais conscientes, mais amorosas e, consequentemente, de ambientes de trabalho, de relação de trabalho com muito mais amorosidade, acolhimento e prosperidade, porque eu acho que o caminho é esse. E a pergunta que você colocou no início, eu acho que serve para fechar tudo que a gente conversou hoje e que eu acho que vai ficar no coração de todo mundo, né? A serviço de quem nós estamos, né, Mônica? Eu acho que é a essência de tudo que você pode contribuir de forma tão linda hoje. É verdade, Viva. E quero agradecer profundamente o convite. Você falou uma frase que é a frase do Mulheres do Brasil, que é um grupo voluntário que eu faço parte. Convido toda mulher É mesmo? a fazer parte também, que tem a ver justamente com esse olhar colaborativo, né? Com a força do feminino. Eu fico muito feliz pelo convite, né? Espero ter contato novamente aí. E eu quero agradecer profundamente de estar aqui, a serviço da vida e a serviço de todos vocês. Viu? Muito obrigada. Ai, muito obrigada. Rosa acabou de me mandar aqui uns coraçõezinhos. A Não, Rosa, sua mami. Exatamente. Então, falando de sistêmico, né? Eu sou Mônica, filha da Rosa e do Salviano. Então, eu tenho uma mãe consteladora sistêmica. Então, é um presente de Deus na minha vida. Ah. Imagina você ter uma mãe consteladora, né? Ai, eu imagino, sim. Ainda mais essa... É uma rosa mesmo, né? Eu tenho uma delicinha. Profunda gratidão pela raiz de onde eu vim, porque eu tenho certeza que nada é por acaso. E quando a gente escuta um chamado, um propósito, né, muito grande, tem a ver com a força dessa raiz. E realmente eu tenho raízes muito fortes. Fortes, amorosas e com o mesmo propósito. Ah, é notável. Chegou na casa de todo mundo que esteve aqui conosco essa tarde. Gratidão, gratidão à Rosa, ao seu sistema, a todas as pessoas que deixaram seu tempinho aí para ter uma ampliação tão grande de consciência com essa fala tão linda. Mônica, muito obrigada de coração em nome do Grupo Reflexos, tá bom? E obrigada a todos que estiveram conosco. Um beijo, gratidão. Tchau. Tchau, tchau.